Vamos lá, João. Vamos lá, João. A palavra é toda sua. Pessoal, desliguem os microfones, por favor. Tá bom? Só dá um confere aí. Então tá bom, vamos lá. Sempre rogando ao Pai misericordioso o amparo que todos nós precisamos sempre, inclusive para fazermos estudos, nossos trabalhos, para que mantenhamos a calma, a tranquilidade, a harmonia interior, porque sem a ajuda do Pai, sem a vontade do Pai, sem a permissão do Pai, sabemos que nada aconteceria, nada seria possível. Rogamos também ao irmão Jesus de Nazaré, responsável por todos nós nesse planeta Terra, que com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, nos acompanha, atende tantos e tantos pedidos nossos, está sempre pronto a designar irmãos espirituais de vários níveis evolutivos, com várias experiências diferenciadas, também para nos apoiarem, ajudarem, intuírem, protegerem, tudo de acordo com as nossas necessidades e também tudo de acordo com aquilo que realmente estamos buscando de melhor. E assim, agradecidos, vamos nos preparar, abrir o coração, tirar da mente as preocupações, as irritações, as más lembranças, as ansiedades, as dores do dia a dia, para que a comunhão com o lado espiritual, o lado verdadeiro, o lado divino da nossa existência, seja uma comunhão de muita paz, de muita alegria. Aprendemos aos poucos que os cristãos precisam ser alegres, precisam se motivar, precisam substituir o pessimismo, o cansaço, a agonia, o medo e outros tantos pela paz interior, pela alegria, pela vontade de aprender, de se renovar constantemente. Então vamos para o nosso trabalho, abençoados pelas luzes do amor de Deus nosso Pai, de Jesus e de todas as equipes de trabalhadores, de amigos e de afetos carinhosos que temos do lado espiritual. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, gente, o título é esse mesmo, né? Abre teus olhos para perceber a verdade à tua frente. Hoje eu não trouxe do Hamed, espírito, hoje eu trouxe de Marta, espírito Marta, que é uma trabalhadora, se eu não estiver equivocado, tá? É uma trabalhadora das obras sociais de uma grande casa de Salvador, na Bahia, tá? Essa cooperadora espiritual Marta. E eu me identifico muito com a maneira como ela traz os ensinos para nós, tá? E, modéstia à parte, né? Gosto muito dela. Então, para esse tema, ela começa assim: por maior que se faça a cultura e a empáfia humana, chega sempre um dia em que o homem perceberá que nunca operou sozinho as engrenagens da vida. Inúmeras vezes, possuidor da presunção de se admitir senhor da construção da própria estrada, será abatido no orgulho e na arrogância por reveses e insucessos que o conduzirão a constatar que, sem Deus, não pode avançar. Semeará vastos campos de cultura, buscando eliminar a fome do mundo. Mas, se cava o solo e nele deposita sementes, caberá a Deus, com exclusividade, germinar, florescer e frutificar a promessa da fartura. Explorará os mares à acata de cardumes que movimentem a indústria pesqueira, mas a vida, submersa nas águas salgadas, é sempre fruto da misericórdia divina. Projetará com rigorosos cálculos matemáticos as viagens ao espaço, prevendo com exatidão saída e chegada de veículos tripulados. Mas a exatidão dos projetos está assentada em leis imutáveis, que decorrem da consciência cósmica e do equilíbrio vigente no universo. Do micro ao macro,
A audácia da celebração humana poderá devassar os mais extraordinários segredos da natureza e da vida, da saúde e da doença, da vida e da morte. Mas nunca o filho perdido nas vastidões da terra poderá dispensar ou ignorar que antes dele uma força maior havia estabelecido leis perenes e sustentado o caos, dele extraindo o equilíbrio e a perfeição que refletem a excelsa inteligência em toda parte. Por mais que o homem se vanglorie das suas ações na história, imprimindo suas digitais nas ciências e nas artes, no engenho e na máquina fabulosa, os insumos vieram de Deus, que concede aos filhos mais do que eles precisam, facultando que cada um escolha a estrada que melhor lhe pareça na vida. Para alguns, rumos libertadores. Para outros, veredas de sombras. Mas alguns outros marcharão por avenidas de altruísmo e cooperação. Incontáveis magotes de desavisados optarão por atalhos de loucura e embriaguez, atrasando a própria marcha. Seja o que for, a paciência divina aguardará o inevitável despertar de cada filho, ou, melhor dizendo, o inadiável despertar de cada filho, nas trilhas da evolução, onde a percepção de que nunca esteve sozinho e que o compartilhamento é lei universal surgirá por compreensão natural. Eclode o momento do êxtase. O filho pródigo cai em si após a jornada ao reino da ilusão. Exausto de materialismo, busca o afeto da paternidade divina. Regressa ao lar em pedaços. E o pai acolhe em festa o rebento que despertou, abrindo-lhe dilatados horizontes de novas verdades nunca antes entrevistas. A ovelha estava perdida e foi achada. O discípulo estava sem mestre e reencontrou o instrutor que nunca esteve ausente, estava oculto. Jesus procurou sempre demonstrar a grandeza de Deus nos mínimos detalhes da vida, referindo-se ao lírio do campo que brota espontâneo e às aves que são alimentadas todos os dias pelos celeiros divinos. Curvou-se ele, Jesus, aos desígnios superiores quando tudo pareceu conspirar contra a tarefa que o fazia estagiar entre os homens. Aceitou o colegiado carimbado de imperfeitos, os treinando para a semeadura do porvir, legando à humanidade o maior código de ética que se tem notícias até hoje. Abandonado e traído, fez o seu calvário comovedora página de despertamento para milhões de seguidores. Se dormes, desperta o quanto antes. Sacode tua letargia de consciência. Abre teus olhos para perceber a verdade posta à tua frente. Ressignifica teu existir, diminuindo tuas necessidades e educando teus caprichos. Não viestes a passeio, nem estás em excursão recreativa nas leiras do mundo. Em torno de ti, dores e lágrimas, aflições e abandono, fome e miséria, clamam por teus braços. Ajuda, ampara, socorre. Ilumina alguém nas trevas. Sinaliza o caminho certo para o perdido na estrada. Se te tomarem a capa, doa também a tua túnica. E se te esbofetearem tua face, enxuga as lágrimas de dor e avança para auxiliar os que já perderam a capacidade de chorar. Tem muita gente em piores condições que as tuas. Não te pedem milagres ou espetáculos de abnegação. Suplicam tão somente uma flor ou um sorriso, um aperto de mão ou uma palavra que os retire da tristeza, onde mergulharam ou foram atirados pelas mãos injustas de almas ainda cerradas ao sumo bem. Perceberás que estás a serviço de Deus, junto a teus irmãos de jornada, descobrindo em júbilos os trilhos da eterna felicidade.
E essa comunicação veio do Espírito Marta no dia de ontem. Então, assim, né, percebemos aqui que Marta usa o Evangelho do Cristo para trazer a sua mensagem para nós, né? E nos chama a atenção para que nós observemos a vida que nos cerca, a vida que nos envolve, desde o mais próximo momento até o mais distante dos irmãos de outras terras, até mesmo de outros mundos, que nós não podemos ainda conhecer, mas já sabemos que estão lá, né? Tudo tem um desígnio, tem um projeto divino, tá? Hoje, com toda a liberdade que temos e necessidade também, não é só liberdade, né? Necessidade e liberdade de pensarmos, de expandirmos a nossa mente para entender melhor as coisas que antes não conseguimos no passado, mas agora podemos começar a compreender. Então, tudo passa por um planejamento espiritual, tá? Tudo, tá? Hoje estamos, né, o planeta todo está abafado, temeroso, lutando contra um inimigo invisível aos olhos, mas que é tão destruidor, né, em termos de vidas, em termos de economia, em termos de esperança, quanto a mais terrível das armas que o homem já conseguiu fabricar. E esse inimigo não pode ser combatido de qualquer maneira, né? Tanto é verdade, a gente já usou esse exemplo aqui várias vezes ao longo dessas semanas, mas é castigo de Deus para a humanidade? Não. É bênção de Deus para a humanidade. Esse momento todo difícil, que exige renovação, tá? Se não for esse momento, e se ele não fosse permitido pelo Pai, já teria sido superado. Alguém já teria dado uma solução para tudo isso. Mas não deu. E segundo nós temos recebido de instruções espirituais, não vai ser por enquanto. Pode demorar ainda mais um ano e meio, mais 2. Tudo depende de nós que estamos aqui encarnados, de como iremos aprender a lição que estamos passando por ela. Dolorosa, sacrificial, mas de extrema importância na mudança interior de cada um de nós, né? Ouvimos aí agora há pouco o Marquinhos falar, né? Vamos fazer, quando possível, um encontro com todos os cuidados, com todo o carinho, para que ninguém se contamine, para que ninguém tenha prejuízos. Mas que a gente tire do encontro o máximo que possa de proveito em todos os sentidos. Não estou aqui dizendo que o Marquinhos é um exemplo de despertamento espiritual que Deus está esperando nesse momento. Não estou dizendo isso. Nem eu também sou. Mas é o que todos nós temos que pensar, é isso, realmente é isso. Mais do que nunca temos que nos preocupar conosco e com o próximo, seja ele quem for, né? O mais próximo de dentro da família, o próximo da comunidade, o próximo da igreja, do templo, do centro, não importa. Temos que nos preocupar conosco e com o próximo, muito mais do que a gente possa imaginar. Somente com o amor do Cristo, né, sendo o nosso guia e o nosso modelo nesse momento de crise, é que nós vamos superar mais rápido essa crise. Nós, que eu digo, a humanidade. Mas, por outro lado, sabemos que nem todas as pessoas desse planeta, e também nem todos os espíritos ligados a esse planeta, que estão desencarnados, estão dispostos a aceitar o Cristo. Ainda o negam. Ainda dizem que ele não existiu, ainda dizem que ele é uma utopia, uma invenção humana, né? E entre outras tantas barbaridades. Tá? Então ainda está um pouco longe dessa humanidade aceitar o Cristo como modelo e guia e fazermos a nossa renovação interior mais rápido. Vai demorar. E se temos consciência que isso vai demorar, então já sabemos
que as nossas dores atuais, que hoje atribuímos a um vírus, mas que não é somente ao vírus, a pior de todas as causas das nossas dores é o egoísmo dos homens. É a pior e a maior de todas as desgraças que estamos enfrentando há muito tempo, é o egoísmo, que cada um de nós ainda possui, né? E que alguns usam desse egoísmo de uma forma tão dramática que é capaz de prejudicar bilhões de pessoas, né? Então, Jesus nos ensina o quê? Sempre a buscarmos a compreensão da nossa realidade espiritual, da nossa verdadeira realidade, tá? Não que o que passamos, o que estamos vivendo, o que já vivemos, o que já passamos esteja errado. A gente precisa compreender que tudo faz parte de fases evolutivas de entendimento. Uma criança, por mais que seja um espírito evoluído que esteja ali encarnado, mas é uma criança que não tem experiência nesta atual encarnação dela, que não tem visão do mundo, não tem adaptação total a esse mundo. Então ela vem para reaprender, ela vem para se readaptar, ela vem para podar dificuldades morais e espirituais que ela ainda traz com ela, né? Então nós sabemos que as crianças não podem ser perfeitas, não podem saber tudo, não podem fazer tudo direito. Tudo tem fases. Ela vai crescendo, crescendo, se bem orientada, se bem aceita, se bem perdoada, né, nas suas falhas, ela tem tudo para, em poucos anos, superar e se tornar um adulto maravilhoso. Tem tudo. Mas e se nós não dermos a ela essa chance? E se nós a maltratarmos? E se nós a punirmos excessivamente pelos erros e falhas da fase infantil? E se nós a desviarmos de um caminho natural que ela veio para trilhar, impondo nossas condições, nossos pontos de vista, nossas vontades? O que será dessa criança? Acabei de participar de um outro estudo de alta credibilidade e dignidade no meio espírita, onde o instrutor explicava, né, ao aprendiz por que um espírito de uma mãe tão iluminado ficava se sacrificando tanto pelo espírito desencarnado de um filho que estava em regiões trevosas, de erros grosseiros. Por que esse espírito mãe lutava tão desesperadamente para recolher o filho e ajudá-lo a se salvar, né? E o instrutor então dizia, porque ela tem na consciência dela que quando ela esteve na Terra como mãe dele, né, ambos encarnados ali, mãe e filho, o filho veio para uma missão filosófica espiritualista, mas ela o induziu, ela o, né, manipulou para que ele entrasse para o sacerdócio, para ser, né, um membro de igreja, um padre, começasse a carreira como padre. E ele acabou aceitando a indução da mãe, mas não era o que ele veio desempenhar. Então, ele se tornou um padre fracassado. E aí, ao experimentar, ele não veio preparado, na verdade, para conduzir ovelhas. Tá? Ele não veio, a missão não era conduzir ovelhas. Mas quando ele se viu na condição de condutor de ovelhas, o orgulho começou a tomar conta dele. E ele então, né, como acontece nesses casos, começou a se perder dentro daquilo que ele se propunha a fazer. Começou a cometer erros graves, né? E os erros daqueles espíritos que reencarnam para trabalhar com almas aqui na Terra, né, com seres encarnados, para orientá-los, para conduzi-los a um caminho melhor, quando falham, é das piores falhas que existe. Então é terrível isso, terrível para o espírito, o sofrimento por ter falhado na condução de almas. Então, nesse caso, o erro não foi só dele como filho, foi da mãe, né, que não soube orientá-lo, impôs as condições dela, enquanto ele era jovem, e ele acabou seguindo a mãe,
acabou se frustrando e fazendo besteira por causa do orgulho, que voltou com carga total, né? E aí ele também se comprometeu, porque ele não era obrigado a fazer nada errado. Obrigado ele não era, mas ele fez por causa do orgulho, né? Então é um erro terrível, que faz o espírito sofrer muito. E aí a gente usa esse exemplo assim para poder pensar um pouco. Será que eu faço realmente o que eu gosto? Será que eu estou buscando seguir o caminho que o meu coração pede que eu siga? Né? A minha consciência, às vezes. Será que eu estou feliz? Né? Realmente? Será que eu me entristeço quando alguém sofre por minha causa? Por minhas atitudes, por minhas colocações, minhas brincadeiras, ou minhas tentativas de tentar ajudar a minha maneira, com a minha visão? Será que eu estou fazendo alguém sofrer? Porque se eu descobrir que estou fazendo alguém sofrer, eu também estarei sofrendo. Tá? Então eu vou pegar aqui esse trecho que a Marta trouxe, né, do filho pródigo. Gente, o filho pródigo, né, eu acredito que nem todos devam estar devo estar ambientado, né, com os evangelhos de Jesus, né? Mas o filho pródigo é daquelas parábolas em que o pai, né, um grande produtor, ele tinha 2 filhos, né, um mais velho e um mais novo, e o mais novo era mais irresponsável pela imaturidade dele, né? E aí o mais novo um dia resolve não ficar mais nas terras do pai, resolve procurar a vida do jeito dele, do jeito que ele queria, com a visão que ele tinha, né, que ele trazia com ele como espírito. Então ele pede a parte dele na herança, o pai dá, e ele pega a fortuna e vai gastar, né? Então, como todo espírito imaturo, ele logo gastou o dinheiro com o que não devia, né? Podia ter feito investimentos bem feitos, mas não tinha maturidade, fez besteira, gastou, torrou, em pouco tempo ficou sem nada, né? Só que esse pai, na parábola, é Deus, né? Então Deus realmente nos dá tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente precisa, porque nós precisamos experimentar a nossa caminhada própria. O Pai não viola nosso livre-arbítrio, o Pai Celeste não, né? Então o filho pródigo, depois de passar fome, depois de comer as alfafas dos porcos, né, para sobreviver, ele cai na real. Ele fala: poxa, o meu pai, né, o terreno lá na fazenda, jamais deixaria eu comer as alfafas dos porcos. Jamais deixaria eu sem abrigo, sem roupa. Então ele cai na real. E é o que está aqui o texto, pedindo que a gente abra os olhos para a realidade. E aí ele volta, procura o pai novamente e diz para o pai que está arrependido, que entendeu o erro. E o pai então dá uma festa. Meu filho voltou. O filho pródigo, né? O gastador, o irresponsável. O filho pródigo voltou. Então dá uma festa para ele. Quer dizer, voltou com a visão renovada. E o filho mais velho ficou revoltado. Falou: caramba, eu que fiquei aqui trabalhando, me sacrificando pelo meu pai, eu não vou aceitar isso. E começa a reclamar que o pai estava errado de receber de volta o filho e dar a ele toda a acolhida novamente, né? Isso não era justo. Olha o egoísmo aí. Olha o orgulho aí, né? Mas o pai é Deus. E Deus fica feliz quando a gente passa pela fase dos erros, que é uma fase de experiências necessária, e cai na realidade. Vê onde errou. Vê o que precisa agora realmente ser feito para mudar tudo. Então Deus nos recebe com festa, né? Festa de amor, né? Lógico, né? Quando nós estamos começando a despertar das nossas falhas, da nossa infantilidade, da nossa inexperiência e tudo mais. Então, quando a gente começa a levantar a cabeça, começa a olhar, né, e nos vermos realmente como espíritos, né, que temos
todo um caminho do bem, do belo, do maravilhoso para trilharmos, fazendo e doando sempre o melhor que pudermos de nós mesmos para o bem de todos, então Deus nos receberá em festa de amor, né? E assim prosseguirá a nossa caminhada evolutiva. Só depende de nós, tá? Só depende de nós. Então, se prestar atenção no título, já diz tudo. Abre teus olhos. Nós temos que abrir os olhos. Ninguém pode abrir nossos olhos, só nós que podemos. Para perceber a verdade. Que verdade? O que é a verdade? Né? A verdade pode ter várias descrições aqui para ela, mas a verdade é a realidade que está oculta aos olhos da carne para a maioria de nós. A verdade é o que realmente nos importa, é o que nós realmente, o que nos move para a frente e não para trás, né? Que nos tira do sofrimento, da dor, do orgulho, do egoísmo, e não aquilo que nos mantém agarrado a uma vida de bens, a uma vida de posses, a uma vida de ter, né? E essa verdade está aonde? À tua frente, o tempo todo. Ou seja, é necessário um reposicionamento nosso para ser feito a hora que nós quisermos fazer, para que a gente comece a enxergar a verdade. E aí a liberdade espiritual vai chegando também, né? E tudo que nós precisamos é sermos livres espiritualmente. Porque como seres encarnados, ainda estamos muito presos a muita coisa, tá? Muito bem, essa é a mensagem então, Marquinhos. Vamos lá? Dividindo o nosso trabalho? Vamos lá, João. Esse tema é bem amplo. E esse ter versus o ser, eu acho que é uma coisa que nos persegue, né? Aliás, nós devemos perseguir, né? Que a gente consiga equilibrar. Somos tentados ao ter o tempo todo, né? E só que a meta é o ser. Mas acho que o grande pulo do gato aí, a gente tem dificuldade é de onde encontrar esse equilíbrio. O que realmente é esse ser? E quando diz, né, que a gente não opera sozinho, que a gente precisa de Deus, lá no início você falou isso, né? Nunca operamos sozinho a construção da nossa caminhada. Sem Deus, nada irá operar. Aí, eu pensei assim, bom, se Deus se manifesta através dos nossos irmãos, então é através de vocês, né, que eu vou conseguir me desenvolver, né? Abrir os meus olhos. E eu tentei rapidamente fazer uma reflexão aqui de que realmente é assim, né? As nossas alegrias e as nossas dores estão diretamente ligadas à nossa vida, né? Do cotidiano, as nossas vitórias, as nossas perdas, as nossas relações, né? E outra coisa que me chamou a atenção também foi quando você entrou no propósito da mãe com o filho. Agora há pouco eu assisti um vídeo pequeno mostrando como nós, filhos, eu estou entrando nesse tema porque partindo da minha avaliação aqui de que sem Deus nada se opera e Deus se manifesta, né, através do contato do homem com o próprio homem. E essa relação mãe e filho, ela é uma coisa muito, muito divina. E esse texto que eu
que eu acompanhei agora há pouco, falava sobre como nós enxergamos o mundo através da lente do que nós fomos criados, né, do que nós fomos edificados. E quando você foi narrando, né, a passagem da mãe, né, com esse filho, como a nossa criação é influenciada, né, e moldada através desse aprendizado. Aí eu entrei num choque de ordem aqui, porque nós somos um somatório das vivências que nós já tivemos, né? Eu, Marcos, independente do que eu fale aqui, é um somatório do que eu tenho de arquivo dentro de mim. E creio aqui que todos nós, diante da sua fala, cada um teve uma percepção do que ouviu, né? Baseado no quê? No que tem de entendimento, do quanto tem de olho aberto, né? Para poder enxergar. E me veio, João, a pergunta, né? Ora, se nós somos moldados diante do que nós temos na nossa bagagem, e nessa encarnação atual, por quem me criou, independente se foi o pai, se foi a mãe, se foi a avó, se foi a tia, ou se foi a vida, né, para aqueles que não tiveram muitas referências para se guiar, a experiência terrena, no meu humilde ponto de vista, ela é individual. Até mesmo quando eu parei para analisar que, às vezes, uma mãe cria 5 filhos e cada um se edifica de uma forma, cada um, mesmo ela tentando dar norte para os 5, cada um toma o seu rumo, né? E isso está ligado diretamente a esse despertar que a gente tanto fala, né? Essa expansão de consciência que a gente tanto usa aqui nesse termo. Expandir a consciência é literalmente abrir os olhos, ver o que está à nossa frente. E quanto mais eu penso, mais eu entendo que a gente recebe as informações de fora. Nesse estudo, por exemplo, aqui, né? Quem já está aqui há algum tempo vai concordar comigo que a gente inicia o tema de uma forma e termina de outra. Por quê? Porque eu tenho um formato. Aí quando o João fala, aquilo abre mais um pouquinho. Quando o Fábio fala, abre mais um pouco. Quando a Marianita fala, abre mais um pouco. E a gente vai aumentando, né, esse arquivo e a gente vai colocando na balança. Isso tem muito a ver com aquela particularidade, né, que sem Deus nada irá operar. Não estou dizendo, né, que eu não estou entrando no mérito espiritual da coisa, né, da crença que nós temos nesse Criador, mas as nossas manifestações, um com o outro, que vão fazendo com que a gente se edifique. Falamos, acho que no último trabalho, né, como a dor, né, interfere na criação e nos faz amadurecer, né? Foi até uma semana que nós falamos das perdas, né? Não me lembro se era o Diógenes que tinha perdido a mãe. O Diógenes tinha perdido a mãe, né, na semana da nossa reunião, tinha uns 5 dias da reunião. E eu conheço muito pouco o Diógenes, mas na fala dele, deu para perceber que aquilo gera uma mudança, porque é uma figura muito importante, né, essa figura materna. E cada um de nós aqui tem uma história para contar, né? Cada um de nós aqui teve um tipo de vínculo, né, um tipo de afinidade, de formato do que a gente viveu até hoje. E, João, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, olha bolas. Né? Deus acolhe, quando viu que nós retornamos para casa, né, no filho pródigo, ele comemorou
Então a gente veio aqui para isso, né? Para ser testado. A gente vai se edificando em meio ao que a gente experimenta. Acertar e errar faz parte do propósito. Só que eu ainda não consigo entender a palavra despertar. Eu acho que ela só acontece de dentro para fora, no meu ponto de vista. Eu acho que ela só acontece de dentro para fora. E a gente nunca sabe quando vai ser esse momento. E quando isso começa, quando você começa a tornar consciente, né, muitas coisas que você viveu, que você vive, a gente tende a entrar em conflito. Falo por mim e por alguns amigos que a gente conversa. Porque a verdade que você tinha, ela passa a ser uma inverdade, e você tende a modificar os parâmetros do que você vê, do que você sente, do que você pensa. Então, a gente nasceu e vai morrer, né, e vai desencarnar em construção. Não vejo a gente chegando no final da jornada com esse ser no formato que a gente queira. Eu acho que a gente não consegue alcançar nem o tamanho e a complexidade do que é o ser. Lógico que para nós que somos cristãos, né, a gente se edifica, né, a gente tem um norte em cima do que Jesus Cristo deixou, né, de legado. Eu acho que nós aqui, né, o patamar, né, o que a gente almeja é esse. Mas aí, quando eu me coloco na minha pequenez, eu vejo que a caminhada é muito longa. E eu tenho que continuar me edificando. E mesmo que nos momentos de alegria ou de tristeza. E para eu me edificar, eu preciso conhecer a verdade. E eu só conheço a verdade olhando para dentro. Vós sois deuses, né? João que disse. Mas e aí? Aonde buscar? Se todos nós aqui que acreditamos em Deus, por mais que a gente tente explicar, tem até uma música que diz muito isso, né? Ninguém explica Deus. Não tem teoria, né, que explique. Deus a gente sente. No meu caso, eu sinto Deus em mim. Mas essa busca, eu preciso de vocês. Eu não consigo enxergar outra forma, senão no convívio entre nós, no convívio entre amigos, em família, nas nossas relações. Eu acho que a gente, para fechar, que eu não sei se eu não estou conseguindo elaborar bem hoje o que eu estou querendo falar, mas eu entendi que, se eu estiver errado, por favor, me corrigem e somem aqui no meu pensamento, mas eu só vou conseguir abrir os meus olhos lidando com o meu semelhante nesse processo encarnatório que nós estamos vivendo aqui. É isso, pessoal. João, não sei se vai querer falar agora ou se eu já passo a palavra para os amigos. Ô, Marquinhos. Eu. Colaborando aí com o que você falou, tá? Primeiro, o despertar é de dentro para fora, não tem outra maneira. Tá? Segundo, como você vai despertar se você não conviver com os outros? Entendeu? Não precisa ser conviver só com seres humanos, você pode conviver com a natureza, com os animais, com as plantas. Você desperta. Você enxerga aquilo, tá? Que precisa, cedo ou tarde você enxerga. Porque a natureza, com toda a sua exuberância, né, da criação divina, a natureza é um livro de ensinamentos. Então você vai aprender. Então é preciso viver, né? O homem humilde do campo, que não tem cultura, não foi na escola, só conhece a enxada, a lavoura, ele está aprendendo tanto quanto o homem civilizado.
né? O mais culto, o mais poderoso. Cada um aprende aquilo que o momento permite que ele aprenda, lógico. Mas ele também está aprendendo igual o outro está aprendendo. Não pode haver diferenciação, né? Os animais irracionais, ao viverem, ao, né, lutarem pela sobrevivência, ao buscarem a reprodução, eles estão aprendendo. Eles estão crescendo espiritualmente. Não são espíritos, é lógico, mas eles estão crescendo na caminhada evolutiva. Então, nós aqui, os encarnados, os espíritos, os que pensamos, os que tomamos decisões, fazemos escolhas, nós só aprendemos, nós só despertamos vivendo, e vivendo em comunidade. A gente pensa assim, meu Deus, eu vou me isolar porque esse mundo está difícil, a cidade grande está perigosa, né? Vou me isolar no interior que é melhor. Beleza, desde que você mantenha relacionamentos com os seres humanos, com a natureza, né? Agora, você também se isolar numa ilha para nunca mais ver um ser humano, perdeu seu tempo, né? Vai aprender muito menos do que poderia aprender no convívio com outros seres humanos. Vai continuar aprendendo no convívio com a natureza, né? Interagindo com a natureza. Mas se tem a chance de aprender muito mais e de crescer muito mais no convívio com outros seres humanos, para que fugir? Né? Então a gente precisa viver, encarar a responsabilidade que temos e vivermos. Vai acertar, vai errar, vai falhar, vai ser criticado, vai fazer um monte de coisa ruim, vai. Mas abre os olhos, encara a realidade que está à tua frente, né? Aprende a separar o que é bom do que é ruim, dá prosseguimento ao que é bom e vai começando a cortar o que é ruim, o que faz mal, o que prejudica. Não tem outro jeito. E isso é de dentro para fora, tá? Era isso. Muito bom, João. Obrigado aí pela colaboração na minha fala. Fábio, quer falar, meu amigo? Só abrir o microfone aí. Boa noite, boa noite. Tá dando eco aí? Tá? Abaixa um pouquinho o volume aí do computador, por favor. Bom, uma coisa que eu gostaria de dizer, primeiramente, boa noite a todos, muito obrigado pela, mais uma vez, estar aqui participando com vocês. Mais uma vez eu digo, um dia espero apertar a mão de todos vocês, dar um abraço. A Bruna parece que está aí também, né, Bruna? Muito legal ver você aqui. Bom, sobre uma coisa que eu andei refletindo um tempo atrás e me veio uma resposta de um amigo espiritual, que o que é verdade, né? O que é verdade? Bom, a verdade, o que me foi passado, né? Então é o que a gente tem, é tudo aquilo que não passa, né? É tudo aquilo que é constante, que é contínuo. Enfim, a Terra um dia vai passar. A Terra não é verdade, a Terra é ilusória. O Fábio é ilusório, o Fábio vai passar um dia, né? Todos nós vamos passar um dia, tudo isso passa. O que não passa é a verdade. O amor não passa, Deus não passa, entre outras coisas também. Nosso sentimento, né, mesmo estando no plano espiritual, não passa, ou seja, a verdade é tudo aquilo que não passa, né? Então, por aí eu tiro alguns parâmetros, sabe? Às vezes eu olho para as coisas assim e penso, bom, isso daqui existe no nível material, né? Mas é como se fosse uma programação, como se fosse um programa de computador, e a hora que ele encerrar, encerrou. Então, é transitório. Então, a verdade é tudo aquilo que não é transitório. Bom, não estou dizendo que eu não sou verdade também, né? O Fábio aqui. Sim, sou, mas eu sou num pequeno espaço-tempo, né? Uma fração, né? Então, é uma verdade quantificada, né? Ela tem uma quantidade, né?
E a verdade absoluta não, ela nunca passa. Então, eu me firmo bastante nesse pensamento, sabe? Para me ajudar a me nortear nos meus pensamentos, nas minhas reflexões em relação a isso. E eu gostaria de ler um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que ele fala, é um texto também inspirado, e ele fala de algumas coisas, inclusive, que nós estamos falando aqui. E, mais uma vez, é incrível a conexão que temos, sabe? Porque eu e Jéssica mesmo estávamos falando, esses dias mesmo, eu falei para ela que, né, nós não fazemos nada sozinho. Por mais que você se tranque no quarto e ache que você fez uma arte sozinha, você não fez sozinho, porque você precisou de um cipó que a natureza produziu, de um pigmento ou de uma tinta, precisou do ar, então nada a gente faz sozinho, tudo nós estamos fazendo em comunhão com o todo. E por isso mesmo que muito tempo na minha vida, raramente eu falo eu sempre ponho no plural, nós, porque eu compreendo que eu não sou eu, que eu somos nós. Toda essa mecânica que acontece dentro de mim, todos os micro-organismos que estão dentro de mim, a flora bacteriana que existe no meu intestino, e, enfim, né? Então somos nós, eu não sou eu somos nós. E devo ter respeito a esse nós que me compõe. Então, se permitirem, eu vou fazer a leitura rapidinho aqui desse texto. O texto chama Se um Dia. Se um dia você pensar que está tudo perdido, lembre-se que nada se perde, mas tudo se transforma. Ou seja, o que você pensa que perdeu, talvez só tenha mudado de forma e você ainda não o reconheceu. Olhe à sua volta e perceba que está tudo diferente, assim como deveria ser. Aceite as mudanças da vida e confie que são para o seu crescimento. Se um dia você achar que está só, lembre-se que nada está só no universo, mas muito pelo contrário, tudo está apoiado em algo para se manter. Então perceba que a vida lhe mantém. E lembre-se o tanto de coisas que tem que existir só para que você possa viver, comer, beber, enfim. Então saiba que nunca está só. Nos momentos que pensa estar só, talvez seja só um momento particular seu com o todo. Aproveite esse tempo para refletir e se comunicar com o todo, e assim crescerá. Se um dia você pensar que ninguém te ama, saiba que é o ser mais amado do universo. Saiba que só você poderia estar aqui desempenhando o seu papel tão bem, para o bem comum. Saiba que, o mesmo sendo um ser de extrema grandiosidade, você escolheu vir a este corpo perecível, vestir o véu do esquecimento, para que o universo evolua cada vez mais. Você escolheu uma das missões mais meritórias de todo o cosmos, então saiba que é um dos seres mais amados do universo. Se um dia você achar que as coisas são injustas, saiba que é pequenino, e quando era pequenino com seus pais, muitas vezes achou que estavam agindo errado contigo, por um castigo ou bronca, mas hoje compreende que tudo que lhe foi imposto só foi para o seu crescimento adequado, então saiba que assim é. Não julgue o trabalho que seu irmão desempenha. Saiba que muitos têm que passar por desilusões e tragédias para enxergar o amor. Nenhuma folha cai do topo de uma árvore, senão pela vontade do Pai. Saiba que o próximo é exatamente o seu espelho. Todos nós estamos desempenhando nossos papéis. Somos atores no palco da vida. Nada é injusto, mas tudo cabe à lei. Se um dia estiver perdido, lembre-se, a sua estrada é você. Você é seu único caminho, você é sua única verdade e você é sua única vida. E não há como chegar, entre aspas, ao Pai, senão por ti mesmo. Esse texto ele veio num momento que eu estava refletindo e veio inspirado esse texto. Eu comecei a escrever ele do começo até o final, sem parar para pensar um segundo, assim como vários textos que nós escrevemos.
E eu gostaria de estar compartilhando ele com vocês, porque acredito que ele fala bastante sobre o que foi dito aqui até agora. Então, essa é a colaboração que eu tenho. Muita gratidão, gratidão, gratidão mesmo. E, mais uma vez eu falo, espero um dia poder estar presente aí com vocês, tá? A joia, Fábio. E assim encerramos o estudo dessa noite, com esse lindo texto. Boa noite, o aprendizado registrado e arquivado. Bacana, Fábio, muito intenso. Depois, se você puder partilhar com a gente, né, para a gente poder... Vou deixar aí na... Toma o Zoom. Vamos lá, pessoal. Nesse momento, fica aberto aí para quem mais quiser participar. E eu gosto sempre de repetir que quanto mais pessoas dividem, mais eu aprendo, mais nós aprendemos, né? É nesse somatório de pequenas projeções, de percepções, né? Cada um tem a sua, isso é individual e intransferível, né? Então, se vocês puderem participar, seria muito bacana, somaria muito no nosso projeto aqui. Fiquem à vontade, só abrir o microfone e participar. Sem empurrões, um de cada vez, por favor. Pronto, Marcos. Eu não aguento. Vai, José. Ô, Doni, a Bruna, ela é a primeira vez aqui participando com a gente, é uma amiga lá de Valença também. Então, como eu sei que você é um bom cavalheiro, que eu te conheço, vou dar a palavra para ela primeiro, tá bom? Obrigada. Fábio, que texto. Obrigada de partilhar com a gente. Enquanto você estava falando, na verdade, eu pensei um pouco o oposto. Não que você não tenha a verdade de tudo que falou. Mas quando você falava da necessidade de tudo que precisa para a gente estar vivendo, e estar se alimentando, e estar evoluindo, o tempo atual, por exemplo, que a gente está levando muito sacode. Eu acho que se a gente olhar um pouquinho mais para cima, porque a gente leva uns sacodes que a gente pensa, nossa, quanto tempo eu perco, como eu olho para o lugar errado, como eu me preocupo à toa. Então, quando você falou que a gente precisa de um todo para estar aqui, sim, mas é tão gostoso quando você consegue olhar para cima e sair disso daqui, porque, como você falou, é tudo transitório, o que importa é a nossa essência, e é isso que fica. Então, é só isso, porque eu pensei exatamente o oposto, mas no mesmo sentido. Só para complementar, quando eu diminui o volume, quando falo o todo, né, é realmente o todo, acima, o que está embaixo e o que está em cima também, né? Então é realmente o todo, sabe? Então, eu acho que se completa essas coisas. E, por falar nisso, eu gostaria de avisar que eu deixei o link aí, tá? Onde eu comentei, que é o livro, esse livrinho que eu escrevi, que tem alguns contos e algumas poesias. E esse livro ele foi todo inspirado. Eu não parei como eu disse, eu não parei para pensar em que escrever. Simplesmente eu peguei e saí escrevendo. Bom, não foi assinado, tá, gente? Então, não tem assim, quem é que foi? Não sei, foi simples, pura inspiração mesmo. E sou muito grato, cara, eu sou muito grato a vida inteira. Eu tava falando com a Jéssica esses dias mesmo. Falo que eu tô falando com a Jéssica porque a Jéssica que tá aqui do meu lado, mas eu sou muito grato, porque, nossa, a vida ela sempre me ensinou tanto, sabe? E não teve um momento na minha vida, por mais difícil que possa ter parecido um momento, ou parecer até hoje,
que Deus me desamparou, sabe? Eu nunca, isso eu posso falar com... É só milagre, sabe? Coisas que a gente fica, assim, realmente boquiaberto. Milagre atrás de milagre. Quem está do meu lado e me acompanha, assim, mais de perto, vê isso acontecer. E eu não sou nenhum privilegiado, de forma nenhuma, mas sou muito grato. Eu acho que a fé, sabe? Eu acho que quando a gente se entrega a vida, por exemplo, surgiu um problema, ao invés de eu ficar martelando naquele problema, eu entrego esse problema, né? E gostaria de trazer aqui até a oração de Francisco de Assis, mais uma vez. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. E quando a gente se depara com uma situação que foge do nosso controle, aí é obra de Deus, né? Então a gente entrega nas mãos de Deus. E quando a gente se depara com uma situação que nós podemos auxiliar, nós podemos modificar para melhor, aí é o trabalho batendo na nossa porta. É hora de arregaçar a manga e trabalhar. Muito bom ver você aqui, Bruninha. Obrigado, gente. Eu queria falar isso. Te passei mensagem, você está sumido. Você não me abandona, não, homem. Não pode assim, não. Legal, legal. Quem assina é o todo, né, Fábio? Assinado o todo. Bruninha, vai falar mais alguma coisa? Não, meu querido, só agradecer. Algumas vezes eu quis participar com vocês, mas realmente eu estava ocupada todas as noites. Tá, e agora, seja outra bem-vindo, fase viu? da minha vida vai ficar mais tranquilo. Legal, seja sempre bem-vinda. Vamos lá, José Donizete. Essa estrutura do despertar, né? Quando trazem o despertar de dentro para fora, né? Aí eu considero mais ou menos assim, eu sair de onde eu estou e ir para um outro lugar, né? Para onde eu vou. Então, a todo momento eu me desperto, a toda hora eu me desperto. A todo segundo eu sou intimado e convidado a me despertar, né? Então, o despertar, ele tem essa simbologia, né, com o evoluir. É sair de onde eu estou e ir para um outro lugar. E isso a gente não consegue sozinho, vocês já falaram isso. Eu preciso do estímulo externo. Eu preciso do outro, eu preciso da natureza, eu preciso da dor, eu preciso da alegria, eu preciso, enfim, das emoções. Se eu não for estimulado por mim mesmo, eu não saio de onde eu sou. Eu preciso ser a todo momento provocado, né? Eu preciso a todo momento ser instigado a sair de onde eu estou. E Deus faz isso com muita sabedoria, né? Ele coloca várias ferramentas na nossa frente e a gente precisa entender. E tudo isso que chega até nós são ferramentas de Deus para que nós possamos sair de onde nós estamos para ir para o outro lugar, para ir para o outro estágio. Porque nós já vencemos lá o despertar da pedra, o animal, e todo esse processo evolutivo foi sempre um despertamento. Então, é dessa forma, e indubitavelmente com a ajuda do outro, né, da natureza. E sobre o texto, né, abre teus olhos para receber a verdade à tua frente, eu fiquei pensando assim, às vezes, abrir os olhos pode ser a coisa mais dolorosa que eu tenha que fazer. Abrir os olhos, às vezes, é a única coisa que eu não quero fazer. Olha, e
e maravilha essa ilustração que o Espírito traz para todos nós, né? Do filho pródigo. Porque para eu sair do meu egoísmo, entender o lado altruísta, isso é muito doloroso, gente, né? Eu abrir mão do que eu sou, né? É o filho mais velho reclamando com o pai. Como é que você vai repartir novamente aquilo que você já deu a parte dele? Né? Vai repartir o pouco que nos sobrou. Essa ideia é magnífica, né? E é onde eu me prendo todos os dias. Como eu deixo de ser egoísta? Qual é o sucesso para eu deixar de ser egoísta? Que ferramenta eu preciso buscar para eu realmente, né, não precisava retornar, né, ao mundo doloroso, onde o filho pródigo teve que ir, né, e voltar cheio de dor, de sofrimento e ser acolhido pelo pai. Nossa, isso para mim foi grandioso pensar sobre isso nesse momento, porque o altruísmo, né, é algo que eu penso nele todo dia eu penso no altruísmo para eu repreender um pouco o meu egoísmo, fazer esse despertar, né? Como é que eu elimino o egoísmo? Tudo que eu vejo eu quero para mim, tudo que eu sei eu quero saber mais, né? Tudo que acontece eu quero ter conhecimento. Enfim, parece que tem um propósito em volta de mim e me faz estar preso ao egoísmo. Mas eu considero também, lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec fala que o egoísmo também faz parte do nosso processo evolutivo. Se nós não fôssemos, né, não passássemos pela história e pela vivência do egoísmo, talvez não superássemos algumas fases e nós tenhamos que superar de certa forma. Então, essa ideia de que eu preciso buscar algo que me faça refrear, né, esse desejo de não querer repartir o que eu tenho, que é a parábola aí do filho pródigo, né? Eu não quero repartir mais com o meu irmão o que eu já dividi, né? Nem sempre o espírito mostra-se suficientemente forte para as mudanças extremas, para as mudanças externas. Então, é isso que eu falo. Estar de frente com a verdade é muito doloroso, né? Mas tem verdade que são boas. Não tem verdade boa, porque a gente só cresce no conflito, a gente só cresce na dor, não tem, sabe? Eu desconheço verdade boa, sabe? Sim, todos os processos meus verdadeiros me fizeram sofrer muito, né? Porque quando eu saio desse lugar, Fábio, eu falei, eu saio desse lugar para ir para o outro, e esse input é doloroso. Esse input é realmente, né, ele é tão doloroso que a gente mantém a lembrança dele, às vezes, por uma vida inteira. Quantos de nós lembramos de dores que nós passamos há anos atrás, na infância, né? Lembramos de muito mais processos dolorosos do que realmente de processos, né, felizes, gostosos. Enfim, eu queria trazer isso e colocar também, né, para o meu entendimento, né, e faz-se necessário passar por um período de ajuste, né, para que a gente consiga uma condição apropriada à verdadeira transformação espiritual. Então, nós queremos nos livrar muito rapidamente daquilo que nos faz sofrer. Ninguém gosta de sofrer, e está certo, mas nós precisamos desse período, porque é esse período que nos faz, Marcos, enxergar dentro de nós mesmos. É o período da dor,
Eu acho que o Jesus foi muito sábio quando ele trouxe essa parábola do filho pródigo, porque faz-se necessário que nós nos afastemos de nós mesmos para que a gente entenda realmente o quanto tem em nós que nós precisamos buscar e, enfim, conquistar. E para finalizar, eu acho assim que esse doloroso estado de carência espiritual, né? E Jesus trouxe, né, através da parábola, passa a ser esse estímulo de buscar a luz realmente, porque a nossa vida só é abençoada se nós tivermos o apoio de Deus e saibamos construir o nosso altruísmo no momento em que nosso egoísmo estiver potencialmente evidente. Isso é, quando nós somos contrariados, quando nós estamos com dor, quando nós estamos fundamentados no nosso desejo de querer, e realmente nós precisamos sair dele. E essa saída é altamente conflituosa. E esse é o passo maior que eu preciso dar para que eu possa voltar para o estado espiritual onde eu possa ser recepcionado pelos espíritos de luz e por eles me ajudam nessa encarnação. Enfim, gente, desculpa a inspiração, mas eu queria trazer isso aí, e foi assim, o meu entendimento nessa noite, nesse momento, assim. Tá, obrigado. Beleza, Doni. Sempre bom ter vocês todos aqui nessa partilha. Dividindo o que a gente soma, né? Isso cada vez mais se torna uma verdade para mim. E quando você falando aí, Doni, me fez pensar, né, que quando essa fala sua do conflito, né, quando o Marcos entra em conflito com o Marcos, é sinal que a verdade que o Marcos acreditava entrou, né, foi questionada, né? O conflito é porque surgiu um adversário, né? Se é o Marcos versus o Marcos, nesse conflito, opa, eu encontrei um adversário. E nessa batalha, nessa dor, que a gente vai se edificando, né? Quem nunca, né, achava que tinha verdades absolutas dentro de si, e logo em seguida, ao abrir os olhos, né, enxergou que aquilo que você acreditava ser uma verdade absoluta passa a ser apenas uma possibilidade em meio a várias, né, inúmeras. E a sua fala, dona, me fez pensar quando nós, né, conseguimos encarar algum processo desse de dor, né, que nos move, né, que nos tira do local que nós estamos e nos coloca, né, em outro, né, em outra visão de algum fato, enfim, de alguma realidade, como isso nos edifica, né, como nos amadurece. E nessa complexidade, né, da criação, eu entendo como nós somos pequeninos, né? Precisamos dessa dor, dessa cafungada no cangote para poder se mover, né? E tomara que a gente consiga se edificar, né? Sempre que vem o sofrimento, que a gente consiga ter quietude para reconhecer nossas falhas, para se aprimorar e se edificar em cima disso. A Patrícia comentou aqui, um elétron para mudar a atmosfera precisa acumular energia para ganhar impulso, trabalho intenso e árduo. Foi no momento da sua fala aí, Doni, da mudança. Vamos lá, pessoal. Denise, Jéssica, Vinícius, Monique, não vou falar os nomes aqui, que são muitos. Fiquem à vontade, tá? Abram o microfone e participem conosco. Ainda temos tempo.
Bom, se ninguém tomou a palavra, eu só quero falar uma coisa para o José Donizete. Fábio, tá dando eco novamente. Já baixou o som já. Tá já. Você estava falando aí e me veio uma história, sabe? Eu gostaria de compartilhar com vocês. É a história de dois anjos, um anjo mais velho e um anjo mais novo. E eles saíram a caminhar e pararam numa fazenda muito rica, muito próspera, que tinha inúmeras cabeças de gado, e pediram um copo d'água. E foi negado um copo d'água. Partiram para a próxima. E era uma fazenda muito, muito humilde, muito simples. E nessa fazenda só tinha uma única vaquinha. E eles pediram um copo d'água. E aí, né, deram um copo d'água para eles. E eles conversando com o proprietário convidou eles a passar a noite na fazenda. Então eles jantaram e depois eles foram dormir. E o único lugar que tinha para eles dormir, porque era muito pequeno o local, era no celeiro. E eles aceitaram e foram dormir no celeiro. E na madrugada, o anjo mais velho acordou, o mais novo, e falou, vamos embora. Aí o anjo mais novo falou, mas a gente já vai embora? Eu falei, vamos embora. E na saída, o anjo mais velho foi lá e matou a única vaquinha que eles tinham. A vaquinha que ainda servia para dar leite para as crianças. E o anjo mais novo, ele se indignou, ele falou, mas como pode? Foi a única fazenda e o pessoal humilde, você ainda mata a única vaquinha que eles têm? Aí ele falou, você um dia vai entender. E foram embora e continuaram o trabalho. Passou um ano, mais ou menos, o anjo mais velho lembrou o mais novo. Você lembra daquela fazenda que nós fomos que eu ceifei a única vaquinha que eles tinham? Ele falou, lembro. Ele falou, vamos dar uma passada por lá agora. E quando eles chegaram lá, tinha um monte de cabeça de gado, sabe? É o que você estava falando, é o impulso, sabe? Às vezes a gente está na inércia e vem a vida e dá esse saculejo na gente para que a gente se ponha em movimento de novo. Então, a certeza que eu carrego, tudo vem para o bem, né? É só a gente firmar o pensamento, olhar adiante, olhar para o lado também, uma olhadinha de leve para trás, né? Para não esquecer os nossos erros e também os nossos acertos, né? E seguir em frente. Mas, na grande maioria do tempo, sempre olhando para frente, para que a gente não tropece olhando para baixo, e nem que a gente viaje olhando para cima, né? E não tropece também olhando para trás. E olhamos para o lado, para que quando nós precisarmos de ajuda, tem sempre alguém do nosso lado para nos ajudar. E quando alguém do lado precisar de ajuda, nós também possamos ser essa mão para ajudar a levantar. Gratidão aí pelas suas palavras, irmão. Muito bom, Fábio. Muito bacana. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade para participar. Novatos. Olá, boa noite, todo mundo. É a primeira vez que eu estou aqui, né, por minha conta, mas eu estou sempre participando aí da reunião com você, assistindo a reunião com vocês aqui com o Fábio. E eu queria falar uma coisa. Eu acho que o despertar, ele vem muito com a humildade, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que nada sabe, né? Porque a gente... nossa, olha, eu fiquei sabendo, eu sei disso agora, mas aí isso vem com um monte de outras coisas que você ainda não sabe. Aí, igual o João estava falando da mãe e do filho, né, que a mãe foi resgatar o filho e tal, às vezes a gente fala com os nossos irmãos, isso está errado, isso não está certo, e a gente acha que é fácil. Não, é fácil para a gente, mas pode ser difícil para o nosso irmão, né? Então a gente tem que perceber o tempo do outro também, né?
porque às vezes o nosso tempo pode ser esse, mas o nosso irmão ainda não chegou no caminho que ele, como eu posso dizer, nosso irmão ainda não enxergou aquilo que a gente enxergou, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que o nosso despertar, ele tem que vir de mão dadas com a humildade, porque sem a humildade a gente não consegue enxergar a grandeza de tudo, né? Então é isso, boa noite aí para todo mundo, um abraço, fiquem todos com Deus. Boa noite, Jéssica. Agora eu descobri, o Fábio aprende com a Jéssica, tá explicado. Agora eu já entendi. A Jéssica me fez lembrar, seja bem-vinda, viu, Jéssica? Sempre que quiser participar, será uma honra. Tem até uma foto bem bacana de um conjunto de bonequinhos assim, sendo guiados por um bonequinho com um cartaz do sol. Todos olhando para o cartaz do sol, assim, seguindo aquele. E, de repente, um desses bonequinhos olha para o sol de verdade, né? E vem escrito assim, né? Quando você realmente despertar, não terá interesse nenhum em julgar aqueles que ainda dormem. Eu achei aquilo forte pra caramba, e é muito difícil quando a gente desperta para alguma coisa, a gente tende a querer despertar o nosso irmão, né? Quando você tem aquele insight, assim, de um pensamento que você tinha, né? E você modifica aquilo, você dá esse passo, né? Você se movimenta, como o Doni disse, a gente tende a querer, até mesmo em meio à empolgação, né? Querer levar os nossos irmãos com a gente. E a gente tem que aprender a respeitar esse tempo. Esse tempo é totalmente individual. É muito, muito, muito individual. E a gente, pelo menos comigo, eu sinto, hoje em dia, fazendo uma avaliação, eu sinto a paciência daqueles que me veem errar, né? E eu estou tentando praticar isso, sabe? Com aqueles que eu vejo que ainda mantém uma atitude que eu já discordo, ter essa aceitação, é muito interessante. Me veio um insight aqui agora, nós estávamos descendo agora há pouco para levar a moça que cuida das crianças, né, enquanto eu e Patrícia a gente vai para o trabalho, e o caminho aqui tem muitas árvores, né, é todo de mata, e a gente tem um vizinho aqui, e tinha uma embalagem de quentinha caída na estrada, e quem trafega aqui? Só a nossa casa e a casa do vizinho. E esses dias tinham umas pessoas trabalhando lá, né, um pedreiro, um pintor e tal, e o Benjamin olhou para mim e falou assim: papai, o que é aquilo ali no chão? Eu falei: bem, é uma embalagem de quentinha. Aí ele virou e falou assim, bem alto: eles ainda não entenderam que a gente não pode poluir a floresta? Ele gritou dentro do carro, aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei: bem, verdade, eles ainda não entenderam. E quando que eles vão entender? É interno, né? O despertar é interno. De repente, essas crianças que estão chegando aí, que são várias, né? Esses índigos, cristais, essa nova era que está chegando, ele já vem com isso formatado. E, dentre outras coisas, né? Eu acho que a gente tem que contribuir para edificar o nosso irmão. Voltando lá no início do nosso estudo, né? Que é convivendo com vocês que Deus se manifesta, né? Para eu abrir os meus olhos. E a gente tem que ter muita humildade e paciência para, né? O Doni tem que ter paciência comigo, eu com o Fábio com o João, para a gente poder seguir juntos, né? Porque precisamos um do outro para nos edificarmos. É verdade, às vezes a gente acha, só porque a gente é adulto, a gente acha que a gente sabe mais que as crianças, mas igual meu filho aqui também,
Ele fica falando, outro dia ele falou comigo assim, nossa, tudo é sagrado, essa vassoura é sagrada, essa comida é sagrada, essa formiga é sagrada. Eu falei, nossa, que lindo. E às vezes a gente acha que sabe muito e as crianças estão ensinando a gente direto, né? Igual você falou aí também, que a gente tem que ajudar os nossos irmãos, mas a gente pode falar, a gente pode mostrar, mas se o nosso irmão ele não enxergar por si só, ele só pode enxergar por ele mesmo, né? Não adianta a gente falar, mostrar. E Fábio quer falar um negócio? Uma frase muito boa. Ô, Marco, quando Vamos lá, você... Bruno. Opa, pode? Pode. Quando você falou do despertar que a gente acaba cobrando do próximo, eu me vi completamente, queria compartilhar esse erro com vocês. Quando a gente começa a se despertar, a gente fica tão feliz em tirar um lençol que fica na frente dos olhos, e você fica muito empolgado, e você sente a sua transformação, e você sente mais paz, então você quer que todo mundo vá na sua, especialmente quem é muito próximo, que no meu caso foi a minha família. Gente, que tortura para eles. Porque eu chegava tão empolgada, e minha mãe, então, que foi criada numa igreja católica, foi ministra de batismo, de eucaristia, ela com aquele amor de mãe, ela ficava me olhando, tipo assim, com paciência. Até que, bom, aí errei muito, não percebi que eles não estavam na minha vibe, que não era o momento deles. E aí eu lembrei de um post que eu vi uma vez, eu não vou lembrar dele, mas era uma coisa tipo assim, não dê o seu perfume a quem não sabe cheirar, não transmite a sua sabedoria a quem nela não crê, a sua magia a quem nela não crê, sua sabedoria a quem não sabe compreender, enfim, tipo, fica na sua, que cada um realmente tem o seu tempo e a gente tem que respeitar. Eu, inclusive, caí num julgamento muito feio, e não tenho vergonha de falar aqui, porque reconheci, né? E a gente está aqui para isso. De chegar a julgar, no caso foi até minha irmã, que a gente é completamente oposta. Tipo, como você pensa assim? Como você tá assim? Mas é isso aí, eu queria complementar o que você falou, que eu cometi esse erro, mas com uma força, coração, que você não tem noção. Quem nunca, Bruno? Quem nunca julgou? Uma coisa, está congelado aí. Sumiu. Saudade, Bruna. Ai, Jéssica, vocês me abandonaram, cara, isso não se faz. Ó, dia 20 eu tô lá, vai lá cuidar de mim. Tá bom, vou lá te dar um abraço e um beijo. Vai lá cuidar de mim, dia 20. Pessoal, 9h30 é a hora que o João Carlos entra com as considerações finais, com a oração, para a gente poder finalizar o estudo de hoje, tá bom? Mais alguém querendo fazer algum comentário aí antes que o João retorne? A hora é essa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Marquinhos, mais uma vez, né, muito bacana, muito bom. Os propósitos do nosso trabalho na Casa Divina Luz são esses mesmo, né? Buscar o conhecimento, buscar a união, buscar a participação. Somente assim a obra de Deus na Terra pode realmente dar os frutos, né, que nós esperamos que dê. O Pai quer, o Pai dá os caminhos, o Pai dá a oportunidade. Mas quem tem que trilhar, quem tem que aprender, quem tem que lutar, somos nós, né?
como você disse também logo no início, né? Jesus nos disse que vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais ainda, né? E como nós podemos entender Jesus falando isso? Caramba, eu fazer igual a Jesus e até mais do que Jesus, como isso será possível, né? Evolução, busca, construção, verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará, né? Então não tem outro jeito. Botar a mão na massa, viver, tá? Lamentavelmente, né, nesse momento da história da humanidade, nesse momento de transição, nesse momento de libertação espiritual, aumentou demais, né, nos últimos anos, aumentou demais o número de suicídios, né? As pessoas falam em suicídio hoje, né, em buscar o suicídio como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se fosse simplesmente estar com sede, vou lá e tomo um copinho d'água. Ou seja, tirar a vida, fugir da responsabilidade, fugir da luta, é muito fácil para muita gente, né? Quer dizer, pensam que é, né? Mas não é, tá? E não só para o que pensa no suicídio, mas para todos os que pensam, para todos os que acham que o mundo não tem jeito, que a espécie humana não tem jeito, que a espécie humana vai destruir o planeta, que a espécie humana é isso, que a espécie humana é aquilo. Então, quanto mais a gente estiver preocupado com as tragédias, né, com o medo, com o desânimo, mais estaremos nos recusando a olhar a verdade que está à nossa frente, tá? Quem somos nós no momento evolutivo? Quem somos nós para destruir um planeta? Quem somos nós para vivermos sem esperança? Para vivermos derrotados? Quem somos nós? Nós não somos nada, gente. Não somos nada. Tá? Então a misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, né? E ela não existe tempos de toda a eternidade. Hoje o que nós estamos passando é uma experiência que o número incontável de irmãos espirituais já passaram eternidade afora. Ou seja, nós estamos apenas num ciclo, estamos apenas num processo, mais nada. Muito já aconteceu antes de nós e muito vai acontecer além de nós. Tá? Então nós não somos nada, nós somos parte da criação. Somos criaturas criadas simples, ignorantes e entregues a nós mesmos, né? Ou seja, ficamos entregues a nós mesmos para aprendermos com as experiências próprias. Nada mais do que isso. Custe o que custar, leve o tempo que levar. Não é? E essa questão de tempo e de espaço é coisa nossa, do planeta Terra. Sai daqui do planeta, vai a 100 mil, né, sei lá, 100 quilômetros, 100 mil quilômetros, não sei é certo isso, acho que me perco. Mas sai da atmosfera terrena, tá? Sai da atmosfera terrena e você vai ver se a noção de tempo e espaço é a mesma. Acabou, não existe mais. É só você sair, dar uma voltinha fora do planeta, acabou a noção de tempo, de espaço. Não tem esse negócio de embaixo, de em cima, de além, para trás. Não tem mais, acabou tudo, tá? Então a grandiosidade da vida, no seu aspecto amplo, é tanta, é tamanha, que nós somos insignificantes, né? Mas também somos grandiosos ao mesmo tempo, tá? E o texto de hoje, ele trouxe isso. Nós somos grandiosos quando abrimos os nossos olhos. E quando começamos a enxergar uma realidade que está na nossa cara, na nossa frente, mas que muitas das vezes é ignorada o tempo todo. Tá? Então, não existe como ser feliz, já que felicidade é a meta de todos nós, não existe como ser feliz sem fazer a felicidade do próximo. Lado a lado,
com a nossa própria felicidade. Então é uma construção. Você constrói a sua felicidade, você ajuda os irmãos a construir a deles. Tá? Então não tem outra realidade, não tem outra visão, não tem outra verdade. Como disse o Fábio, verdade é tudo aquilo que não acaba nunca. É tudo aquilo que não termina. Tá? É tudo aquilo que só se expande, só cresce. Isso é verdade. Felicidade é uma verdade. Tá? Então, nossos irmãozinhos estão aí na caminhada evolutiva, chorando desesperados, buscando suicídio, caindo na depressão, porque não acreditam mais em si mesmos, não querem mais viver, desanimaram, desiludiram, tá? Estão buscando fugir da vida, a única vida que pode nos dar felicidade, e eles estão querendo fugir dela. Né? Então, é a nossa função, tá? Cada um de nós. Cada dia está sendo mais necessário isso. Cada um de nós levar o entendimento, a palavra amiga, a compreensão, o ouvido fraterno, a palavra que sua energia física, da sua energia mental, cada um de nós doando o amor que tem através da palavra, do ouvido, da oração sincera, né? Do elogio, cada um de nós fazendo a sua parte. Esse mundo de renovação que está pintando aí precisa disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus colocou esse mandamento sendo capaz de substituir todos os outros 10, né, que Moisés tinha trazido. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Entender que nada somos sem o Criador universal, que tudo nos dá, tudo nos concede, até muito mais do que a gente possa imaginar. Só que, evolutivamente falando, a gente ainda não está compreendendo isso direito. Mas chegou o momento, realmente chegou o momento de compreendermos. Tá? Chegou o momento de transformarmos tudo aquilo que foi necessário antes. O egoísmo foi necessário, né? E os seus filhos foram necessários, como o orgulho, como a vaidade, né? Transformar tudo isso em algo melhor, tá? Em amor, em esperança, em caridade, em benevolência, para conosco mesmo e para com o próximo. Então a tônica do universo é essa, foi apresentada por Jesus. Hoje os irmãos espirituais, né, que são tarefeiros do Cristo junto a nós, estão trazendo novamente, relembrando tudo e acrescentando algo mais que possa ser acrescentado, de acordo com a capacidade de entendimento que nós temos. Tá certo? Então o homem, esse ser falível que está aqui, né, não é capaz de destruir nada do jeito que nós imaginamos que possa destruir. Mesmo porque, gente, segundo os espíritos, não é a opinião pessoal de ninguém, de carne e osso, segundo os espíritos, nos momentos mais dramáticos da nossa história recente, o Cristo impediu, né, guerras nucleares, tá? E nesses dias de hoje, o Cristo também impediu, mais uma vez, que os valores da família fossem jogados definitivamente no lixo. O Cristo impediu que guerras terríveis acontecessem. Tudo nos dias de hoje. O Cristo está impedindo que os espíritos mais endurecidos na maldade, né, destruam o pouco que nós ainda temos de valores. Tá? Eles tentam, pela dor e o desespero que eles sentem, pela ausência da luz na vida deles. Mas a escolha da luz, a escolha deles é que levou às trevas, né? As escolhas deles é que os levaram ao sofrimento que estão sofrendo lá. E as nossas escolhas, como é que andam? Né? Então que a gente aproveite esse trabalho, né, maravilhoso que a gente tem feito aí, com toda a simplicidade, com todas as falhas de cada um de nós, de entendimento, de falar, de se explicar, de se colocar, mas não tem problema. Tá? Somos frutas em desenvolvimento, somos frutos, né, melhor dizendo, não é frutas, é frutos. Somos frutos em desenvolvimento, tá? E a capacidade que nós temos é de sermos frutos da melhor safra, porque a árvore da vida é Deus, e somos filhos de Deus, frutos de Deus.
que está nos esperando, né? Pacientemente, até o momento que, como Jesus disse, a gente possa fazer. Fareis tudo o que eu faço, e mais ainda. Ou seja, que saiamos da condição de espíritos imperfeitos, inacabados, e alcancemos a fase crística, né, dos espíritos perfeitos, dos espíritos purificados. Sem nenhuma maldade, apenas 100% amor. É a meta de todos nós, chegarmos a ser 100% amor. E então, vamos terminar aqui fazendo a nossa oração. É claro que sempre agradecendo profundamente a oportunidade abençoada que o Criador nos dá, aproveitando todo o esforço que temos, toda a busca que estamos empreendendo de encontrar as respostas mais claras, mais libertadoras, que vão realmente nos ajudar a construir a felicidade plena. Mas, Senhor, enquanto estivermos nessa grande luta, nessa imensa luta, com tantos ainda obstáculos e dificuldades que são nossos, criados e mantidos por nós mesmos, nos espíritos, enquanto estivermos nessa luta, nós te rogamos, Pai, nos ampare, nos ajude, até o momento em que realmente possamos, da nossa parte, com o nosso esforço, com as nossas buscas, com a nossa visão ampla, trilharmos caminhos melhores, caminhos que nos conduzirão cada vez mais a uma luz interior que, projetada, não apenas irá clarear definitivamente a nossa caminhada, mas será também a luz projetada no caminho de tantos outros mais atrasados ainda na caminhada evolutiva. Que assim possa ser, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, João. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho, pela participação, pela paciência, pela partilha. Até a terça que vem, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até lá. Boa noite, gratidão, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.